Fala aí, pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago Ribarni, você está no Filodoxia para uma crítica, um bate-papo, uma resenha degustativa de Missa da Meia-Noite. Simbora! Open your minds! This could be the end of everything. Open your hearts! I want you to run. E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, antes que o fanatismo tome conta do Brasil... Já era. Enfim, antes que esse vídeo acabe, deixa o seu like, se inscreva no canal. Caso ainda não tenha se inscrito, deixa um comentário no final, ativa o sininho para receber as notificações e se você estiver assistindo essa prévia lá, aqui pelo Instagram, não esquece de passar no canal para prestigiar, beleza? Então, agora sim, bora começar! Lembrando que essa crítica contém spoiler. Mike fucking Flanagan, meu querido, se essa é a sua mensagem, pode me considerar o seu coroinha. Se Missa da Meia-Noite é uma parábola, eu já quero me inscrever na sua igreja. Meus irmãos, minhas irmãs, que coisa maravilhosa. Depois da Mansão da Residência Rio, que tem vídeo aqui no canal 2 com o meu querido amigo Carlos Arruza, a gente fez um destrinchando aí da Residência Rio. Não gostei muito da Mansão Bly, mas aí vem o queridão e nos brinda com essa pérola que é Missa da Meia-Noite, muito inspirada aí em Stephen King, ele que dirigiu o Doutor Sono, sim, Doutor Sono do Stephen King, que eu acho que também tem crítica aqui no canal, a obra Salem do Stephen King. Então vamos aí começar um bate-papo falando sobre os episódios, personagens, semiótica, filosofia e tudo mais nessa série que é bastante rica e Mike Flanagan continua aqui na sua empreitada de examinar, destrinchar a alma humana através desse gênero do terror. E nada melhor para destrinchar a alma humana do que o gênero do horror, do terror. Já começa lá na década de 20 com o Nosferatu e aqui Mike Flanagan traz essa perspectiva do horror como uma metáfora para trazer as questões da humanidade, assim como também eventualmente acontece com a ficção científica, de alguma forma esticar as possibilidades narrativas dentro de um gênero específico para dizer da natureza humana. Então vamos começar aí falando das questões mais filosóficas. Então bora para o... Momento Filosófico. Para começar o momento filosófico, eu queria trazer aqui Edmund Russell, da fenomenologia. Sim, fenomenologia que também é utilizada na psicologia, que de alguma forma está interessada em como os fenômenos são percebidos no momento em que são percebidos, sem a crítica ou sem uma análise muito analítica, se é que se pode dizer assim, racional sobre o evento. Isso me lembra muito a questão lá do Padre Paul, quando ele vai às catacumbas e ele percebe o demônio como um anjo. A percepção de realidade da Bev, como a realidade se apresenta, se bem que a Bev é um caso um tanto quanto à parte. No caso do Padre Paul, acho que está bem marcado isso, como ele percebeu a realidade e como eventualmente, segundo até linhas da teologia cristã, judaico-cristã, você pode cometer um ato nefasto, um ato mau, mesmo com uma boa intenção. Eu acredito sinceramente que o Padre Paul estava nesse limiar, estava nesse meio termo aí de boa fé e de ilusão com relação àquilo que ele estava vivendo. E continuando falando do diabo não, do Padre Paul, é muito interessante também trazer a perspectiva da velhice, né? Aqui eu chamo Arthur Schopenhauer para falar da velhice. Schopenhauer, ele fala mais assim a grosso modo, né, que a velhice ela é uma espécie de ressentimento, ela é uma espécie de pesar por você não ter mais aquilo que você já teve, a potência de vida, é uma decrepitude, né? E isso tem muito a ver com a motivação, com uma espécie de ressentimento que esse sujeito, que esse homem, ele vive com relação ao seu amor não vivido, né? Com a questão da moral, com o celibato, com a não sexualidade que em tese ele não poderia viver, mas vive tendo a filha que tem. Ele de alguma forma mostra, e talvez seja esse a grande motivação dele, viver e recapturar ou trazer de volta essa vida não vivida. E nesse sentido, para a gente fechar aqui de alguma forma essa pequena abordagem, já digo logo que assim, vai faltar coisa aqui no vídeo, eu acho que eu gostaria de trazer um pouco Martin Heidegger junto com Jean-Paul Sartre, que volta e meia aparecem aqui no canal, com a questão da vida autêntica, vida inautêntica ou vida em má fé. Mas aí para falar de todos, na verdade, né? Para falar de toda a Ilha Cricket. O que seria uma vida em má fé, né? O que seria uma vida inautêntica? Seria uma vida em que você está misturado no desejo e na vontade do outro, esse outro sendo o vulgo, né? O popular, a massa. Como na ilha, o grande desejo ali é o desejo de pertencer, de comunidade, e a grande atração e o grande pertencimento é a igreja, né? Você tem ali uma noção que existencialistas e o próprio Heidegger chamaria de uma vida em má fé, onde você atribui para um transcendente ou para
ao trem as responsabilidades pelas suas livres decisões. Talvez, eventualmente, a única que tenha mais clareza com relação a isso seja a personagem da Bev, que talvez seja a personagem mais cruel e mais nefasta da série. Bom, e para fechar esse momento filosófico, eu queria trazer alguns outros pensadores, por exemplo, Aristóteles. Aristóteles vai trazer a sua ética das virtudes, que é muito próxima da teologia, né? São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, a ideia de virtude, de moral. Até tem uma frase de Santo Agostinho que é muito boa, que ele fala da abstinência, né? Dê-me o dom da castidade, mas não hoje. Olha aí, Santo Agostinho, que beleza, hein? Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Mas voltando a Aristóteles, tem a questão das virtudes cardinais. Os homens, nós tenderíamos ao bem, nós tenderíamos ao belo, e a gente agir corretamente seria agir justo dentro dessas virtudes de alguma medida. Mas também tem aqui a ideia de que essas virtudes, ou essa palavra, né, ela pode ser deturpada a partir da sua fé, da sua crença. Essa crença no absurdo desde o momento em que ela te favorece. E aí, para mim, vem a ideia, né, dos milagres. O que é um milagre? É aquilo que a razão não alcança, mas eventualmente o coração sente, o coração percebe. E aí vem a questão da retórica, da tragédia em Aristóteles, que é a questão da catarse. Quando o Padre Paul opera um milagre na Lise, ele faz justamente isso, né? Ele dá materialidade a um mundo que estava desencantado, como a gente vai ver na sociologia, né? Esse mundo que estava desencantado, com derramamento de óleo e tudo mais, e enfim, o mundo de desencanto, como diria Weber, é justamente esse mundo que perde a conexão com o místico, né? O senso de comunidade na modernidade perde essa ideia de seres místicos, fantásticos, de profetas, messias, etc. Dentro desse contexto do mundo de desencanto, ora, que coisa maravilhosa, né, de você ver milagres. E aqui uma breve citação, senso comum mesmo, de Karl Marx, que trabalha a ideia da religião como ópio do povo ou como um instrumento de dominação para eventuais governos. Aqui a religião é o que mantém aquela liga daquela sociedade, que estaria em um estágio teológico de comunidade. Dentro desse contexto, de alguma forma, você não tem outra chave de interpretação que não a religião. Quando você tem um muçulmano ou um ateu inserido nesse contexto, aí você gera grandes conflitos e conflitos bastante profundos, porque, na verdade, o inconsciente, segundo Lacan, por exemplo, é o outro, é o contato com o outro, né? De alguma forma, eu estar desautorizado pelo outro. A psicanálise, a psicologia vai dizer isso. Quando você tem um ateu, quando você tem um muçulmano, você entra em contato com essa quebra da hegemonia ali na Ilha Cricket, isso causa bastante constrangimento de alguma forma. Mas bora lá falar dos episódios e dos personagens, que já tá ficando longo demais. Bora lá! Bom, e pra fechar, não vou dar conta de tudo e obrigado se você chegou até aqui, vou usar minha colinha para ver os personagens e os episódios. Eu queria começar falando assim da abertura elegantíssima, né, da série. Que abertura elegante com o símbolo de peixes, aliás, meu signo, e a transição pro acidente de carro e como o trauma fica marcado na cabeça do sujeito quando esse sujeito é, de alguma forma, marcado pela moralidade. E assim, em grosso modo, para mim, é fundamental a ideia do Riley dele ser um sujeito em recuperação, né? Dele ser um viciado, dele ser abstênico, dele ser um alcoólatra anônimo. Eu acho que é interessante essa metáfora para todos, de alguma maneira, do vício, né? E aí a gente pode retomar Aristóteles, né? O que é uma relação, e também a teologia de modo geral, você tem uma relação virtuosa com a coisa, é quando você, de alguma forma, tem domínio e consciência do uso sobre o objeto ou a prática. Uma relação viciada ou viciosa é justamente o oposto. E aqui é muito importante, assim, colocar esse personagem como ateu, como aquele que não crê, tem uma visão científica e aí, de alguma forma, sobre a morte, né? E a gente vê, e para mim fica assim marcado, né, que aquela chuva de neurônios e, enfim, de conexões e sinapses e a mistura de fantasia com desejo e tudo mais, no momento em que ele é carbonizado, que ele é queimado, você pode entender das duas formas, como se ele tivesse ido para o céu ou como se não tivesse sido nada mais do que uma descarga grande de energia, de sinapses se conectando e tudo mais, né? Você pode entender dessas duas formas. Esse episódio, aliás, cara, esse episódio do Evangelho, salvo engano, é o episódio 5, é um episódio fundamental, assim, pra gente poder entender toda a grandeza da série pra mim. Você tem ali um sujeito que é justamente o padre, né, o reverendo, que ele não consegue lidar com o seu vício, ele cede ao vício, ele cede à tentação, ele cede a essa pulsão, de alguma forma, acha que isso seria um dom e, na verdade,
não é, né? Não é. E a maravilha, né? A catarse, o êxtase que se vê quando se torna um vampiro é extremamente tentador, mas ao mesmo tempo tem que ter uma força de vontade muito grande. Então não foi um furo de roteiro, jamais, e a série é muito amarradinha nesse sentido, ser justamente esse personagem que está em abstinência conseguir segurar o seu desejo, chegar até o barco, contar a história e se deixar morrer, e se deixar partir. É uma metáfora assim extremamente poderosa que marca bastante a série e essa questão do vício e da corrupção. Outro personagem aqui que vale a pena também, como todos os outros, citar, mas é o personagem do Xerife Hassan. Aqui você discute, né, o contraponto do Xerife Hassan junto com a ideia da Bev e a sua visão de mundo, né? Ela é uma fundamentalista, ela é uma conservadora e ela é fanática, ela tá numa chave mental, mas eu acredito sinceramente que ela tem consciência do que está fazendo, sobretudo na fala final, em que o Padre Paul admite que eles são os lobos e os outros são as ovelhas, e ela diz, isso não importa mais. No momento em que ela destitui, no momento em que ela substitui a liderança do padre, ali você vê que ela tem consciência de tudo, inclusive do acordo ecológico que ela fez mal feito, mal ajambrado, para ganhar o dinheiro e fazer o centro lá, o reformatório lá, enfim, o centro comunitário. Então você vê que tem ali realmente maldade nessa mulher e como ela está em todos os lugares, né? A Bev, ela está em todos os lugares e como é interessante você ter alguém, e de alguma forma a Bev e o Paul fazem isso, que conhecer a teoria, conhecer as escrituras e usá-las a seu bel prazer, como eventualmente faz os católicos e qualquer religião, na verdade, né? Protestantes e tudo mais, você tira de contexto, você torna um anjo demônio, você torna um pecado uma benesse, você torna o mal bem, você inverte essa chave que de alguma forma é uma discussão sobre também essa nossa era de pós-verdade, fake news, guerras narrativas. Tipo, teve recentemente, Round 6 é uma crítica ao capitalismo? Não, Round 6 é uma crítica ao socialismo. Como você é burro. Olha que loucura. Então esses dois personagens, ao manipular as escrituras e manipular as vontades, são bastante interessantes nesse sentido. E para fechar essa ideia de colocar a comunidade refém. Todo mundo quer ser beneficiado, todo mundo quer ser agraciado. E aí você fica num dilema moral de, pô, vou fazer minha filha deixar de andar, eu vou perder as conexões, eu vou deixar de acreditar em Deus. Então tem um peso muito grande, né? Mesmo para as pessoas que não estavam indo à missa, tem um peso muito grande. E aqui, voltando para o Xerife Hassan, ele consegue colocar um tema fundamental, que é a ideia justamente desse radicalismo, dessa interpretação de querer colocar a Bíblia dentro da escola, da islamofobia, dele não ter outra alternativa após 11 de setembro, se não estar naquela ilha e de alguma forma ter que se sujeitar àquilo que foi colocado para ele ali. É um tema muito relevante, muito importante, sobretudo a fala que ele diz que, de alguma forma, o Islã acredita que todas as interpretações estão erradas e é preciso ser rigoroso nas interpretações. Então você tem aí um jogo sobre o domínio das interpretações e o domínio da vivência e o papel da religião para os seres humanos, para a comunidade. E para finalmente fechar o nosso papo, vamos aí para os últimos episódios, Atos dos Apóstolos e Apocalipse. O anjo, né, o Nosferatu, esse demônio que é bastante assim, reconhecível, né, pelo imaginário, pelo inconsciente coletivo, ele não representa apenas uma questão do vampiro, né, aquele que suga, aquele que está ali para se alimentar. Não. Segundo o próprio Mark Flanagan, ele representa a maldade humana, né, o fascismo, o nazismo, todos esses ismos de fundamentalismo, é como se fosse algo que nos cerca, algo que nos ronda, mas ele ali no seu frenesi, né, de sugar o último pescoço, ele nem sente sendo rasgado, é como se fosse uma coisa meio sadomasoquista, né? Então até isso é colocado adequadamente na série. Por fim, você tem os sobreviventes, né? Aqueles que conseguem também domar o desejo por sangue, que são os pais do Riley, e tem essa noção de você ter essas testemunhas nessa grande parábola, né? Você tem uma percepção de que eventualmente esse mal sumiu ou foi embora quando volta a sentir as pernas. É importante não ver o anjo caindo, porque o mal sempre está ao nosso redor. A Missa da Meia-Noite é uma série fabulosa que fala sobre rancor, ressentimento, sobre fantasia, o não vivido, sobre vício, o descolamento da vida, a falta de integração social. Botaria ali Emile Durkheim, né? O Riley estava desintegrado, não tinha integração social, não se sentia conectado, então talvez o suicídio realmente era a única saída para ele, mas é uma série fantástica que trata muito bem da natureza humana, que com certeza eu não esgotei todos os assuntos aqui, então por isso tudo, a minha nota para a Missa da Meia-Noite é nota
10. Não tem outra nota que não 10. E se eu esqueci de alguma coisa, falei alguma bobagem, deixa aí nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar um comentário, de ativar o sininho para receber as notificações e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Cuidado com seus vícios, hein?